No interior de Minas Gerais, existia uma cidade pequena chamada Santerídia. Naquelas cidades esquecidas pelo tempo, uma praça no centro, uma igreja antiga, casas coloniais, ruas vazias depois das 8 da noite e um silêncio estranho. Não é o silêncio comum do interior, era o silêncio pesado, como se a cidade inteira estivesse ouvindo alguma coisa, algo distante, algo escondido. Foi pra lá que Daniel se mudou depois da morte da mãe. Ele tinha 28 anos, era editor de vídeo, freelancer e trabalhava pela internet. Depois de perder a mãe para um câncer agressivo, passou afundando em dívida e crises de ansiedade em Belo Horizonte. Quando surgiu a oportunidade de herdar a antiga casa da avó, um homem ele mal conheceu decidiu aceitar. Precisava fugir da cidade, precisava respirar, precisava recomeçar. O problema era que ninguém em Santerídia parecia feliz com sua chegada. Na primeira semana, Daniel percebeu aquilo nos olhares. As pessoas o encaravam tempo demais. Os idosos cochichavam quando ele passava. As crianças simplesmente paravam de brincar e ficavam observando, como se reconhecessem algo nele, ou como se esperassem alguma coisa. A casa ficava afastada do centro. Era enorme, antiga, construída no alto de uma colina coberta por árvores secas. Os moradores chamavam o lugar de Casa Vila. O avô de Daniel, Augusto Vilar, havia desaparecido dentro daquela casa em 1973. Nunca encontraram o corpo. A polícia concluiu suicídio, mas o corpo nunca apareceu. E isso era importante, porque em Santerídia todos acreditavam que quem morria sem deixar corpo permanecia preso. Na segunda noite na casa, Daniel ouviu a primeira batida. Ele estava no quarto, virou o rosto, silêncio. Então, novamente, dessa vez, vindo da parede atrás da cama, Daniel levantou irritado. Pensou em canos, ratos, madeira velha, encostou o ouvido na parede e ouviu alguém respirando do outro lado. Ele se afastou imediatamente. O coração acelerou. A parede era externa. Do outro lado só existia o quintal. Mesmo assim, a respiração continuou. Lenta, profunda, como alguém tentando permanecer imóvel. Daniel criou coragem e saiu para o quintal com uma lanterna. Não havia ninguém, mas encontrou uma coisa. Pegadas descalças, paradas exatamente do lado de fora da parede, como se alguém tivesse ficado ali, ouvindo ele dormir. Na manhã seguinte, procurou os vizinhos mais próximos. Uma senhora chamada Teresa abriu a porta apenas alguns centímetros. Quando Daniel mencionou as pegadas, ela perdeu a cor no rosto. Você ouviu batidas? Daniel congelou. Como sabe disso? A velha hesitou e então respondeu, porque ele sempre começa assim. Ela fechou a porta imediatamente. Naquela noite, Daniel tentou ignorar tudo. Assistiu filmes, colocou música, tentou trabalhar. Às 2 da manhã, a energia caiu. A casa mergulhou numa escuridão absoluta e então veio o som. Agora não vinha apenas da parede, vinha do teto, do chão, das portas, como se algo estivesse caminhando por dentro da estrutura da casa. Daniel pegou o celular sem sinal. As batidas aumentaram, mais rápidas, mais violentas, até que uma voz surgiu atrás dele, baixa, rouca, que sussurrou: Daniel. Ele virou imediatamente. Nada. Mas a voz agora saiu da parede da sala. Daniel, abre. O sangue dele gelou. A parede começou a tremer muito, só o suficiente para fazer a tinta descascar lentamente. E então, uma marca apareceu. Algo pressionando a parede pelo lado de dentro, como um rosto tentando atravessar o concreto. Olhos, nariz, boca e um sorriso gigantesco, aberto demais para um rosto humano. Daniel correu para fora da casa, passou a madrugada dentro do carro.
Na manhã seguinte, decidiu ir embora, mas antes precisava obter respostas. Na biblioteca municipal, encontrou jornais antigos sobre seu avô. Augusto Vilar era arquiteto e havia participado da construção de quase metade das casas da cidade, inclusive da igreja, do hospital antigo, da prefeitura, e descobriu outra coisa. Em 1968, 4 crianças desapareceram em Santerídia, nunca encontradas. O caso destruiu a cidade. Houve suspeitas, investigações, mas nenhuma prova, até que 5 anos depois, Augusto desapareceu. Daniel continuou pesquisando. Foi então que encontrou algo perturbador. Os mapas antigos das construções tinham um detalhe estranho: espaços vazios, corredores sem entrada, salas impossíveis, partes internas escondidas entre paredes, como se a casa tivesse sido feita para esconder alguma coisa. Naquela mesma tarde, Daniel recebeu uma visita. Teresa. A velha entrou apavorada, tremendo. Você precisa sair daqui antes dele perceber. Dele quem? Ela demorou para responder. O homem da parede. Daniel achou que fosse loucura, até Teresa levantar a manga da blusa. O braço dela estava coberto por marcas de unhas, velhas, profundas. Eu ouvi ele quando era criança, ela disse. Todos nós ouvimos. Segundo Teresa, as crianças desaparecidas brincavam numa casa abandonada quando construída por Augusto. Elas diziam ouvir alguém chamando dentro das paredes, uma voz amigável, uma voz divertida. A cidade inteira achou que fosse imaginação infantil, até os desaparecimentos começarem. Depois disso, Augusto ficou estranho, paranoico. Dizia que havia encontrado algo enquanto construía os túneis subterrâneos da cidade. Algo que não era humano, algo que vivia em espaços apertados, dentro de paredes, debaixo do chão, observando e esperando, o que aprendeu a imitar vozes humanas. Augusto tentou prender aquilo. Teresa sussurrou, mas já era tarde demais. Daniel perguntou o que havia acontecido com o avô. Teresa respondeu olhando diretamente para a parede da cozinha. Ele entrou lá para impedir que a criatura saísse. Naquela noite, Daniel decidiu procurar os corredores escondidos da casa. Usou as plantas antigas, mediu paredes e bateu em estruturas ocas, até encontrar uma parte diferente atrás do armário da sala. Havia um espaço vazio ali. Com uma marreta, começou a quebrar a parede. Cada golpe ecoava pela casa inteira. Então ouviu risadas, baixas, múltiplas, vindas de dentro. A parede rachou e um cheiro podre escapou. Daniel iluminou o buraco com a lanterna. Havia um corredor estreito, apertado, feito de concreto bruto, com marcas de mãos nas paredes, milhares delas, como pessoas tentando sair. Ele entrou. O corredor parecia infinito. Conforme avançava, começou a ouvir vozes. A voz da mãe, a voz de amigos, pessoas mortas, todas chamando por ele, todas pedindo ajuda. Então viu fotografias guardadas na parede, fotos antigas da cidade, mas em todas havia algo escondido. Um rosto sorrindo ao fundo, sempre o mesmo sorriso, impossível. Observando. Daniel começou a entrar em pânico. Tentou voltar. O corredor havia mudado. Agora existiam bifurcações, novos caminhos, como se o lugar estivesse vivo. Então ouviu passos rápidos vindo atrás dele. Ele correu. A lanterna tremia violentamente, até chegar numa sala enorme escondida sob a casa. E no centro dela havia uma cadeira. Augusto estava sentado nela, ou o que restava dele, o corpo mumificado, preso por correntes enferrujadas, a boca costurada, e na parede atrás dele algo respirava. A parede inflava lentamente como pulmões gigantes. Daniel ouviu uma voz, não ao redor, dentro da própria cabeça. Ele abriu a porta para mim. A parede começou a rachar, dedos surgiram pelas frestas, longos, finos, muitos dedos. Depois olhos, dezenas deles, piscando ao mesmo tempo. Daniel tentou correr,
mas a criatura saiu. Ela não tinha forma definida. Parecia feito de corpos comprimidos, rostos fundidos, braços saídos de lugares reados e o sorriso. Sempre aquele sorriso enorme. A criatura começou a rastejar pelas paredes e teto como uma aranha. As vozes aumentaram, centenas delas, todas imitando pessoas que Daniel conhecia. Filho, me ajuda. Daniel, olhe para mim. Ele tropeçou perto da cadeira do avô e percebeu algo importante. Augusto segurava uma chave. Daniel arrancou a chave da mão do cadáver e viu uma porta metálica atrás da criatura. Uma porta enorme, com símbolos riscados. A criatura percebeu e avançou. Daniel correu até a porta. A chave encaixou, mas a porta não abria. A criatura vinha cada vez mais rápido. Um rosto nela começava a soltar. E então Daniel entendeu. A porta abria para fora. Ele usou toda a força que tinha. A criatura saltou, e no instante que ela atacou Daniel, a porta abriu. Um vazio absoluto existia do outro lado, escuridão infinita. A criatura parou. Pela primeira vez percebeu que sentia medo. Os rostos começaram a berrar desesperadamente. Mãos surgiram do escuro, milhares delas, e puxaram a criatura para dentro. Os gritos ecoaram pela estrutura da casa inteira. A porta bateu. Silêncio. Completo silêncio. Dias depois, a polícia encontrou Daniel desacordado na floresta perto da casa. A casa vilar foi demolida. Os túneis foram concretados. Santerídia lentamente voltou ao normal. Mas Daniel nunca ficou bem, porque às vezes, durante a madrugada, ele ainda escutava batidas, sempre vindas de algum lugar impossível. Dentro da parede, atrás da cama, debaixo do chão, esperando, porque algumas portas, depois de abertas, nunca se fecham completamente.